Mas isso não acontece só com você. Isso é um mecanismo normal do cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de salvar, né, de guardar energia. Por quê? Porque ele imagina que em algum momento de luta ou fuga, você pode precisar dessa energia. Então, para que gastar essa energia agora, se você pode poupar e, de repente, usar lá na frente? Você compra um curso, se inscreve em várias newsletters, você assiste 1 milhão de vídeos sobre o assunto, você compra livros novos, aí você pensa, eu acho que o que falta é um caderno novo, um tablet. Você tenta 1 milhão de coisas, mas no final das contas, você acaba mesmo assim procrastinando os seus estudos de inglês. A procrastinação é uma coisa que, já acontece há muito tempo. E ela acontece porque a gente se depara com algo que é totalmente desconhecido e a gente acaba se paralisando frente àquilo que é desconhecido. Então o que acontece? Por ser algo que a gente não conhece, é algo que fica o quê? Apenas no nosso imaginário. E aí o que a gente faz? A gente idealiza como tudo vai acontecer, a gente faz passo por passo na nossa imaginação. Se na hora de fazer, a gente se depara com o medo de e se não for como eu imaginei? E é por causa disso que a gente acaba deixando para depois, porque a gente não quer encarar de repente o fato de que aquilo pode não ser como a gente imaginou. Você se vê falando inglês, você se vê planejando, você se vê estudando, você imagina que vai ser assim uma coisa que vai ser de uma forma. E aí quando você pega o livro, quando você abre a videoaula e você vê que é muito diferente daquilo que você imaginou e que de repente vai acontecer de uma forma muito diferente do que você imaginou, automaticamente você muda o seu foco atencional, começa a prestar atenção em outra coisa e aí você começa a procrastinar. E aqui vai então a primeira coisa que você precisa perceber, que você precisa fazer para você vencer a procrastinação, que é simplesmente perceber os seus pensamentos. Você precisa se perguntar duas coisas. Por que eu quero aprender inglês? E por que essa tarefa parece tão difícil? Quando você vai lá, você quer começar e aí de repente você muda o seu foco atencional, o que está acontecendo ali? Seu cérebro está te mandando uma mensagem de tipo, ei, isso daqui é muito difícil, é muito desgastante, acho que a gente vai gastar muito tempo e muita energia nisso. Então, de repente, que tal pegar o celular ali, que é uma atividade muito mais fácil e muito mais prazerosa também. Você não quer sentir o desconforto de ter que estudar algo e perceber que você não sabe esse algo. Mas isso não acontece só com você. Isso é um mecanismo normal do cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de salvar, né, de guardar energia. Por quê? Porque ele imagina que em algum momento de luta ou fuga, você pode precisar dessa energia. Então, para que gastar essa energia agora, se você pode poupar e, de repente, usar lá na frente? Então, nessa hora, você vai parar para refletir na primeira pergunta. Por que eu preciso do inglês? Não ter o inglês traz quais problemas para você? Você precisa realmente ter uma motivação, um motivo para agir, né, que é estudar o inglês. Quando você entende essa motivação, você enxerga o real valor daquela ação. Então você vai enxergar realmente o porquê daquele esforço, mesmo que ele seja muito desgastante. E aí o que você vai pensar também? A segunda pergunta: por que aquilo é tão difícil? Então você vai pensar em todas as dificuldades e vai arranjar uma solução para cada uma delas. Porque quando você enxerga a solução, fica muito mais fácil de você resolver aqueles problemas. E a partir daí, você vai começar a fazer o quê? A valorizar o seu processo. Você vai começar a valorizar os pequenos passos, as pequenas vitórias. Tem uma frase que diz o seguinte: o bem-estar é realizado em pequenos passos, mas não é pouca coisa. E o que essa frase quer dizer? Que esses pequenos passos são extremamente importantes para você alcançar o objetivo final. Então é você colocando tijolo por tijolo, fazendo 1% e melhorando 1% todos os dias, que vai fazer você alcançar no seu objetivo. Então, por exemplo, se hoje você aprende uma palavra nova, isso é progresso. Se amanhã você aprende a pronunciar ela, já é outro progresso. Se no outro dia você conseguir usar essa palavra em uma frase, já é mais um progresso. Então aqui a gente já teve 3 tijolinhos. Você precisa perceber que você não precisa dar grandes saltos para você valorizar as suas vitórias. Essas pequenas vitórias, elas devem sim ser valorizadas, porque elas são muito importantes e são elas que vão fazer você chegar aonde você quer chegar.
E além do mais, são essas pequenas vitórias que vão te manter motivado para continuar. E para que você conquiste essas pequenas vitórias, você precisa fazer o que tem que ser feito. E para fazer o que tem que ser feito, você precisa de uma rotina. Essa rotina, ela vai te dar a disciplina para você fazer o que tem que ser feito todos os dias. Agora, qual que é a consequência de não ter uma rotina? Ansiedade. Porque quando você não sabe, quando você não tem ideia do que precisa ser feito, o seu cérebro entra em pânico, porque ele começa a enxergar aquilo como um grande monstro, ao invés de enxergar os pequenos passos que você precisa dar. Então, se você não sabe o que você precisa estudar, se você não sabe quando você tem tempo para estudar, você acaba ficando ansioso ou ansiosa. E essa ansiedade te paralisa e te impede de chegar aonde você quer chegar. Se você não tem ideia de como que é a sua rotina, você começa a colocar várias coisas ali no meio do seu planejamento. No final das contas, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer nada. O que você pode fazer para organizar a sua rotina? A primeira coisa, você precisa pensar no que é essencial para você. Então, se você precisa do inglês para chegar em algum lugar, você precisa colocar o estudo do inglês como uma prioridade. Aquilo é essencial para você, não é negociável. Você precisa pensar em todas as tarefas que são essenciais. E tudo que não for essencial, você vai deixar de lado. Aqui você vai pensar qual que é o melhor horário para você estudar inglês. Você precisa pensar num horário que vá facilitar a sua constância. Escolha um dia da semana para você planejar a semana, para você planejar quais materiais que você vai usar e o que você vai estudar cada dia. Dessa forma, quando você faz isso, quando chegar o dia e o momento de estudar, você não vai precisar se preocupar com mais nada, apenas com sentar e estudar. Além de eliminar tudo aquilo que não é essencial, você precisa eliminar o maior dos vilões, que é o perfeccionismo. Em relação à rotina, o que acontece? Você fica procurando uma rotina perfeita, mas você só vai achar a rotina ideal para você quando você começar a montar uma rotina, porque você vai sentir como que está acontecendo e vai conseguir fazer as mudanças necessárias para que a sua rotina seja a melhor rotina para você. Ela nunca vai ser perfeita, mas ela vai ser a melhor para você. Em relação ao inglês, ninguém tem o inglês perfeito. Você não tem nenhum português perfeito. Para que você quer ter o inglês perfeito? Assim como a rotina, para você ter um inglês excelente, para você ter um inglês muito bom, que consiga passar as suas ideias, você precisa começar a falar inglês. Não tem outra forma. Você precisa começar a praticar mesmo enquanto você não for muito bom. Porque para você ficar bom, para você ficar boa, você precisa começar a praticar, mesmo que seja do básico do básico. A procrastinação, ela é algo que está na vida de todo mundo. E a gente precisa vencer essa procrastinação para a gente chegar aonde a gente quer chegar, inclusive no inglês excelente. Então você precisa perceber os seus pensamentos, se perguntar por que aquela tarefa é tão difícil, encontrar a motivação para você estudar inglês, pensar em todas as dificuldades e achar soluções para essas dificuldades. Valorize o processo. Foque em melhorar um pouco todos os dias. Você também precisa organizar e planejar a sua rotina. Deixar apenas o essencial vai fazer com que a sua ansiedade diminua muito. E por último, esqueça o perfeccionismo. Se você quer aprender inglês, se você quer entender mais como que você pode trazer o inglês para sua rotina, como que você consegue criar uma rotina de estudos, você pode me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com o pessoal e dando direcionamentos de como que você pode facilitar o inglês na sua vida.